Bolsonaro está sendo perseguido por causa de dólares na cueca? Não. Bolsonaro está sendo perseguido por terem encontrado num apartamento uma mala com milhões de reais? Não. Bolsonaro está sendo perseguido por ter desviado bilhões da Petrobras? Não. Bolsonaro está sendo perseguido por ter aceitado propina de várias empreiteiras? Não. Bolsonaro está sendo perseguido por ter enviado recursos do povo brasileiro para narcoditaduras? Não. Bolsonaro está sendo perseguido por causa de um sítio em Atibaia ou um triplex dados para ele como recompensa ilícita? Não. Bolsonaro está sendo perseguido por ter desviado dinheiro de escola, creche ou hospital? Não. Bolsonaro está sendo perseguido por ter transformado o Brasil numa cleptocracia? Não. Bolsonaro está sendo perseguido por ter algum tipo de aliança com o Comando Vermelho ou com o primeiro comando da capital? Não. Bolsonaro está sendo perseguido porque defende bandidos? Não. Então por que será que Bolsonaro está sendo perseguido? É bem simples. Ele está sendo perseguido porque combateu para valer o sistema corrupto existente neste país. Durante 4 anos, os maiores... Temos um sistema corrupto que dura mais de 40 anos. Aí de repente entra um cara que simplesmente vai contra esse sistema de 40 anos. O que você acha que ia acontecer com ele? O que você acha que ia acontecer com ele? Outra coisa, a esquerda estava no poder com um objetivo: transformar o Brasil em uma Cuba, implantar o socialismo no Brasil. Antes do Bolsonaro, ninguém imaginava uma coisa dessa, ninguém estava pensando nisso. Se você fosse perguntar para alguém se Cuba é uma ditadura ou uma democracia, poucas pessoas conseguiriam responder. E depois do Bolsonaro, não. Todo mundo hoje sabe que Cuba é uma ditadura. E todos sabem hoje também que quem defende essa ditadura é o pessoal da esquerda. Todo mundo sabe disso. Então, nós começamos muito tarde. Enquanto a esquerda estava trabalhando. Mas a esquerda, ele teve, como nós, que tivemos que achar um Bolsonaro da vida para despertar em nós e saber realmente que o socialismo não é bom. A mesma coisa foi a esquerda. Eles eram sindicalistas, outros eram terroristas, assaltantes de banco, e que queriam ser dono do país para poder assaltar isso, para poder assaltar bancos sem precisar soltar bombas, sem precisar apontar armas. Então eles resolveram ser políticos. E desse tempo de, sabe, de que se envolveram na política, desde que se envolveram na política, essa galera quer tomar conta do país, implantar o socialismo, porque o socialismo, ele vem acompanhado de uma ditadura. Automaticamente ele vem acompanhado de uma ditadura. Porque para você implantar o socialismo, você precisa de um povo pobre, de um povo que controlado, de um povo controlado. E quando você tem um povo controlado,
você não vai dar para esse povo que você já o controla o poder deles escolherem o que é certo e o que é errado. Você já está no controle. Por que dar esse presente para eles? Decidir o que é bom e o que não é. Se eu posso fazer isso por eles. Então, um povo que não tem opções e que pensa com o estômago, que nem ele mesmo disse, que o pobre ele pensa com o estômago e não com a cabeça, não tem. É implantar o socialismo e controlar essas pessoas. Imagine você querendo ser um ditador e você está quase se elegendo presidente da Suíça. O que você tem que fazer? Primeiro passo é você ter o controle. Não ter o controle assim, tipo, eu que mando. Mas você comprar, você controlar através do dinheiro a imprensa e artista. Esse é o básico de qualquer pessoa que quer ter uma ditadura, que quer fazer uma ditadura, que quer implantar uma ditadura. É o básico. É o básico do básico. Porque você precisa dessas pessoas e dessa imprensa. Você precisa dos artistas e da imprensa para espalhar suas narrativas, para espalhar suas mentiras. Por exemplo, se for perguntar para qualquer artista que quer o bom e do melhor, que nunca vai para Cuba, se for perguntar para qualquer artista, eles vão dizer que Cuba é maravilhoso. Mas pergunta para eles quantos deles foram para Cuba. Quantos deles foram fazer um show em Cuba? Nenhum. Mas eles vão dizer que Cuba é maravilhoso. Claro que eles vão dizer que Cuba é maravilhoso. Estão ganhando para isso. Foi 16 bilhões. Primeiro foi 10. Depois ele deu mais 6 bilhões para artistas. Sem falar dos 4 bilhões da Lei Paulo Gustavo, que também vai para artista. Artista que é ricos e milionários. E a imprensa, né? Que está se esbanjando, que voltou a ser feliz de novo. Voltou a ser feliz de novo. Tá aí. Você acha que a imprensa vai dizer para você que o STF, que o Alexandre de Moraes, ele é vítima, ele é investigador e relator do inquérito das fake news? Você acha que a imprensa vai falar isso para você? A imprensa vai falar isso para você. Você acha que os artistas vão falar isso para você? Você acha que o voto impresso é passado? É retrocesso? Você acredita mesmo nisso ou é porque artista e imprensa estão dizendo que é? Ou você acredita realmente nisso? Responde para mim. Você acredita realmente que é retrocesso o voto impresso? Que é a sua opinião, não porque a imprensa está falando e artistas estão dizendo? Tem certeza? Você acha que a imprensa vai falar para você que... e bater na mesma tecla? Por que Flávio Dino apagou as imagens? Cadê as imagens do 8 de janeiro? Eles estão batendo numa tecla, na mesma tecla, dia e noite. Dia e noite. Sobre golpe, golpe pra cá, golpe pra lá, é golpe pra ali, é golpe pra colar. E as imagens do 8 de janeiro, que faz parte desse tal golpe, foram apagadas. E ela faz parte desse tal golpe. E foram apagadas pelo Ministério da Justiça. Por que a imprensa e artista
não cobra essas imagens ou por que foram apagadas? Você acha que eles vão cobrar isso daí? Tá tendo eleições, vai ter eleições, na verdade. Vai ter eleições municipais para prefeito e vereadores. Tá explicado, pronto, isso é tudo que você precisa saber. Se você tiver um neurônio, apenas um neurônio que pensa na sua cabeça, apenas um neurônio que pensa na sua cabeça, você vai pegar tudo que está acontecendo, você vai pegar a eleição municipais e vai tirar sua opinião. Acabou. Se você tiver um neurônio, você vai saber. É assim que fazem. É assim que agem os nazistas. Outra coisa, como eu sempre disse em outros vídeos, quando a esquerda fala, quando a esquerda te acusa de alguma coisa, é porque eles vão fazer ou já fizeram. Vocês estão te acusando de golpe? Que, por exemplo, estão falando em estado de sítio. A Dilma pediu estado de sítio na época do impeachment. Ela pediu estado de sítio para os militares. Foi alguma polícia federal na casa dela pegar o celular? Foi alguma polícia federal lá pegar um computador? Não foi ninguém, querido. Entendeu? Cara, vai ter eleições municipais. O que importa não é a verdade, é a notícia. Se a notícia se espalhar, não importa se é verdade ou não. O que importa é a notícia. O que importa é a pessoa estar. Entendeu? Imagine a notícia se espalhando para todo o Brasil sobre esse fato de golpe, golpe, golpe. Como se as pessoas fossem idiotas. Por isso que eles precisam. Por isso que quando você falar assim, tipo, ele vai fazer corte de gasto, coloca na sua cabeça. Primeiro corte de gasto que eles podem fazer, que esses caras fazem, a esquerda faz. Falou em corte de gasto. Qual corte vai ser primeiro? Educação. É o primeiro corte, educação. E segurança. Educação e segurança. São os primeiros cortes que você vai ouvir. O que ele nunca vai cortar? Eu viro petista. Eu ando com a bandeira do PT. Eu ando com a camiseta do PT. Com o boné do MST. Tudo que for do MST. E tudo que for de esquerda. Se ele cortar a verba dos artistas e da imprensa, ao invés de cortar da educação e segurança, eu saio na rua todo de PT, com bandeira e tudo. Se ele fizer isso. Mas não faz, sabe por quê? Porque a imprensa e os artistas é para convencer você que é um golpe. Que é um golpe. E sabe quem vai dar um golpe? Ou se é que já deram o golpe. O presidente apenas denunciou o golpe. Quando ele disse na própria reunião que estão falando por aí, né? Mostraram o STF. Ele mesmo disse que ia tirar 49% dos votos. E tirou 49%. E tirou 49%. Você tá entendendo? O cara tirou 49% dos votos. E falou antes da eleição. Eles vão me dar 49% dos votos. Você acha que eles vão descondenar alguém? Você acha que eles vão deixar um cara que
foi... É que eu tenho medo do vídeo não passar, né? Então eu tenho que tomar cuidado com as palavras. Eu já exagerei falando no nome daquele careca safado lá. Então, eles já descondenaram um condenado. Deixaram o cara elegível. Simplesmente para concorrer à eleição. Se você acha que não foi só para isso, para concorrer à eleição e ganhar, né? Que eles não iam fazer tudo isso pro cara perder, né? Pô, vai descondenar um cara na cara dura. Na cara dura. Deixar o cara elegível. 5 anos depois. Próximo, véspera de uma eleição. Para ele concorrer à eleição. Para ele perder. Tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem. Tá, acho que você vai... Né? Outra coisa. Sobre quando eles falam, acusam alguém. E que eles já fizeram ou vão fazer. Eles estão acusando o presidente de golpe, né? Que ele dá o golpe. Pode ter certeza que eles estão planejando um, se é que não já deram. Como, por exemplo, um golpe seria o semipresidencialismo. Esse seria um golpe. Coloque isso na tua cabeça. E eu vou salvar esse vídeo aqui. Semipresidencialismo é um golpe. É quando aquela corte que está mais para um partido político vão decidir sobre projetos políticos sobre o Brasil. Uma corte jurídica vai colocar, quer ter o direito, os mesmos direitos de pessoas, de políticos que recebem voto da população. Esse é o desejo daquela corte. Como, por exemplo, projetos que o 9 Dedos não aprova, ou que projetos que o 9 Dedos não passa no Congresso. O que ele vai fazer? Ele vai correr para aquela corte onde tem um careca, para aquela corte passar. Isso é um golpe. Isso é um golpe. Aquele projeto que o 9 Dedos vai vetar e que o Congresso derruba, o 9 Dedos vai lá na corte para que não derrube o veto. Isso é um golpe. Presta atenção. Eles estão planejando um. Eles estão falando tudo isso em golpe e antidemocracia. Nós vamos salvar a democracia. Eles são antidemocráticos. Pode ter certeza. Eles estão criando uma capa de herói para quando derem o golpe, você achar a coisa mais normal do mundo. Você acha a coisa mais normal do mundo. Entendeu? O 9 Dedos, ele está querendo governar através daquela corte, através do partido STF, através desse partido aí. Ele está querendo governar por ali, porque ele sabe que pelo Congresso ele vai ter trabalho. Ah, mas lá não, lá é só uma canetada. Não, eu quero sim. Pronto. Então, não esqueça disso. É capaz do YouTube tirar esse vídeo. Capaz do YouTube tirar esse vídeo. E outra coisa. Se essa galera tivesse aprovado a censura lá, a PL da censura, vídeo nenhum assim passaria. Vídeo nenhum igual a esse aqui passaria. Eu estou dando a minha opinião. E é baseada em fato. Baseada em fato. E a primeira pergunta é: de qual crime nós estamos falando? Qual crime? Porque um crime que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido, é isso? Porque se foi isso,
no dia 23 de março de 2016, o Diário do Poder trouxe uma matéria falando que a Dilma chamou os comandantes militares pedindo um estado de defesa, um estado de sítio, a senhora Dilma Rousseff, para evitar o impeachment. E mais tarde, em 2017, a Veja trouxe a mesma matéria, dessa vez com a fonte primária, General Vilas Boas, contando que a Dilma, de fato, estabeleceu ali um cronograma para estabelecer um estado de sítio no Brasil. Quantas operações foram feitas na casa dos próceres do PT, na casa de todas as lideranças políticas, dos parlamentares, para poder identificar a trama golpista por trás do desejo de Dilma Rousseff de destruir a democracia no Brasil? Quantas ligações foram feitas com o 5º Congresso do PT em 2015, que estabelecia o fechamento do Senado, isso saiu do caderno de tese deles depois, e a cassação de Jair Messias Bolsonaro? Isso nunca aconteceu. Não tivemos uma operação. Por quê? Porque o golpe não aconteceu. Como que uma reunião filmada antes da reunião dos embaixadores pode servir como base para justificar questionamentos de fatos que aconteceram depois da posse presidencial? Eles iam deixar para o Lula aplicar algum dispositivo golpista. Segunda coisa, o general Heleno questiona, como o Adriles trouxe, eu acho que de todos os pontos o mais importante é esse, que ele diz claramente, e segundo a reportagem, ele bate a mesa. Se algo precisasse ser feito, se algo precisa ser feito, que seja feito antes das eleições. Essa é a fala de quem respeita o processo eleitoral. Portanto, essa prova contradiz a tese do golpe. E mais, ele diz, se não vai ter VAR, que se vire a mesa. O que é VAR? A possibilidade de aferir o processo eleitoral. Porque, não sei se vocês vão lembrar, eles estão prendendo vários militares, mas quem convidou os militares, é importante lembrar disso, quem convidou os militares para participar do crivo do processo eleitoral foi o próprio TSE. Afinal de contas, do que nós estamos falando? Nós estamos falando, sim, como todos disseram aqui, de uma clara perseguição. Eu vou contar rapidinho para vocês de um outro resgate histórico. Antes desse governo começar, eu disse o seguinte: veremos parlamentares apanhando na cara no Congresso Nacional. E as pessoas me olharam e falaram, não é possível, isso não vai acontecer. Pois bem, isso já aconteceu. O deputado Messias Donato apanhou na cara de um vice-presidente do PT. Dentro do plenário, não foi dentro do Congresso, dentro do plenário. Pois há pouco mais de 10 anos, uma senhora deputada e outros deputados apanharam na cara em um outro parlamento, no parlamento venezuelano. O nome dessa senhora? Maria Corina Machado, que hoje, assim como o Bolsonaro, está inelegível. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O que temos hoje no Brasil é a repetição do modelo aplicado na Venezuela. E quero alertar aos líderes do Congresso. Soube essa semana que o PSB deixou a base criada pelo presidente da Câmara. Soube hoje que o PDT também deixou. Abre o olho, Centrão. Abre o olho. E a primeira pergunta é: a mesma coisa que está acontecendo aqui, né? Na Venezuela não é surpresa, né? Está acontecendo aqui e vai acontecer aqui. Os Estados Unidos falou para a Venezuela, né, que voltaria, né, tiraria os embargos lá que tem contra a Venezuela, se eles, né, voltassem a implantar democracia lá. Aí o que fez o Maduro? Deixou inelegível a sua concorrente. Daí tem esquerdista que fala
que a culpa é dos Estados Unidos da Cuba ser ditadura. Não, uma ditadura não, porque eles não falam em ditadura, né? Eles nunca vão falar que Cuba é uma ditadura. Nunca. Eles falam que o problema de Cuba hoje, de ser pobre, miserável, é os Estados Unidos. Como se os Estados Unidos dissessem assim, olha, Fidel Castro, implanta lá uma ditadura. A culpa de uma ditadura de Cuba é dos Estados Unidos. Como se fosse dos Estados Unidos. A culpa tem uma ditadura lá. Você nunca vai ver um esquerdista falando que lá é uma ditadura. Mas você vai ouvir bastante esquerdista falando que a culpa da miséria é dos Estados Unidos. Não que lá é uma ditadura, mas que a miséria é dos Estados Unidos. Tipo assim, um governo fascista, eles querem que os Estados Unidos dê todo apoio a um governo fascista. A uma ditadura. Por quê? Você acha que se os Estados Unidos chegassem assim para Cuba hoje, olha, vamos dar todo apoio a Cuba, o mundo inteiro vai todo dar apoio a Cuba para se reerguer, desde que aqui tenham políticos de oposições e que concorra a eleições limpas. Você acha que os governantes de Cuba hoje aceitariam? Você acha que eles aceitariam? Claro que não. Aí tem esquerdista, marxista, que não tá nem aí pro país. Ele é um cara que pensa que poderia ser alguém, mas não é. E quer que outras pessoas também não sejam. Esse é um esquerdista. Ele não tem valor e nem princípios. Então ele quer tirar dos outros. Ele quer tirar de quem tem. Esse é um esquerdista.